31 de outubro de 1517. Há exatos 503 anos atrás, o monge agostiniano Martinho Lutero afixava na porta da igreja do castelo da cidade de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses. Estava então deflagrado um movimento que chamamos hoje de a Reforma Protestante. Mas o que é a Reforma Protestante? Às vezes nós romantizamos demais o ato de Lutero afixar essas 95 teses, mas esse era um ato muito comum para aquela época. Era, na verdade, o que chamamos de um convite ao debate acadêmico. Martinho Lutero estava convidando os seus acadêmicos superiores, o clero religioso, para um debate, nada mais do que um debate. E ali, entre vários questionamentos, Martinho Lutero questionava a infalibilidade papal, Martinho Lutero questionava a doutrina do purgatório, a doutrina das indulgências, a doutrina da mediação dos santos. O movimento da Reforma Protestante trouxe luz às Escrituras Sagradas e foi um divisor de água para o que chamamos hoje da Igreja Protestante e da Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja, no período medieval, ela tinha uma tradução das Escrituras Sagradas, como chamamos da Bíblia Vulgata Latina, uma tradução realizada por Jerônimo. E essa tradução ela tinha um conceito específico de algumas palavras. E um dos conceitos que foi um estopim para que Lutero trouxesse à tona esse movimento de reforma era o significado da palavra justificação. A palavra justificare no latim, ela tinha um conceito de justiça ativa. O homem era justificado por aquilo que fazia. Mas Lutero, ao ler o texto de Romanos, capítulo 1, e encontrar o texto de que o justo viverá pela fé, uma citação de Paulo em Abacuque 2,4, que diz que a justiça do justo cristão, ela não vem dele mesmo, é uma justiça passiva, é uma justiça imputada, é uma justiça que vem de Cristo. Esse foi o estopim para que Lutero tomasse a atitude de trazer um movimento questionador da Reforma Protestante. É preciso lembrar que a Reforma ela não surgiu e não parou em Martinho Lutero. Martinho Lutero foi o nome de maior proeminência nesse movimento, mas nós tivemos outros reformadores que foram tão importantes quanto Lutero, como João Calvino, que sistematizou a teologia da Reforma, como Zwingli, como Beza, dentre outros reformadores. E após o movimento da Reforma, os historiadores condensaram esses 5 ensinos, esses 5 principais pontos em uma coluna dorsal da Reforma Protestante, que é o que chamamos das 5 solas, e eu quero falar um pouquinho para vocês. Sola gratia, ou somente a graça. Nós somos salvos, a humanidade é salva somente pela graça. Não há méritos no ser humano para a salvação. A salvação é um dom gratuito de Deus ofertado à humanidade. O ser humano não tem participação na salvação por conta do seu coração depravado. Sola fide, ou somente a fé. O veículo ao qual nós nos apropriamos dessa salvação que é gratuita é a fé. Nós precisamos crer e a fé somente já é suficiente para que tenhamos salvação. Mas fé em quê, pastor? Fé em quê? Não é fé na fé. É a fé em Cristo, ou solos Cristo. Somente Cristo é o objeto da nossa fé. A fé que salva, a fé que nos faz receber esse dom gratuito de Deus, que é a salvação, é a fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. É aquele sobre o qual o nome nós devemos ser salvos. E onde eu encontro tudo isso? Sola Escritura. A Bíblia é a única confissão de fé e prática do cristão. É somente na Bíblia que nós encontramos essas verdades que trazem à luz a doutrina da salvação. Veja bem, a Bíblia não precisa ser atualizada, a Bíblia não precisa ser revista, ela é suficiente, ela é inerrante, ela é infalível. Na Bíblia nós encontramos todas as verdades primárias, as verdades principais e suficientes para a nossa fé. E tudo isso para a glória de Deus, ou soli Deo glória. A Deus pertence a salvação, nas palavras do profeta Jonas.
Deus começa a salvar, Deus nos mantém na obra salvífica e Deus finaliza a obra da salvação. Tudo isso para a glória dele. O ser humano não tem participação. Esse é um pequeno resumo do que foi a Reforma Protestante. Deus te abençoe.